Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei continuar a série Livros que todo direitista deveria ler e disseminar. O segundo livro abordado nessa série será O Código dos Homens, de Jack Donovan. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você pode fazer uma contribuição via Pix no endereço abaixo. Antes que apareçam alguns haters sem noção, preciso esclarecer algumas coisas. O primeiro ponto é que nessa série chamada Livros que todo direitista deveria ler e disseminar, vão aparecer autores de qualidade muito discrepantes. Não espere que todos os livros vão ser obras-primas de Nietzsche e Dostoiévski. E o porquê disso? A questão é que existem problemas no mundo atual que eram impensáveis alguns séculos atrás. E se era impensável, então obviamente ninguém escreveu sobre esses problemas até recentemente. E como não existem mais filósofos e escritores do mesmo patamar que os grandes dos séculos passados, então é natural que vamos ter aqui autores de, por assim dizer, qualidade inferior. Isso não quer dizer que os livros desses autores não são importantes e não devam ser lidos. Na verdade, eles são os melhores livros que o século XXI pôde proporcionar sobre temas importantes. O segundo ponto é que eu tenho várias ressalvas em relação à pessoa do Jack Donovan, mas isso é irrelevante nesse contexto. Eu não vou ficar fazendo fofocas e nem entrando em detalhes porque eu o considero mais ou menos degenerado. Aqui vou fazer apenas uma análise da obra e o porquê dela ser importante para quem se considera tradicionalista ou, mais genericamente falando, direitista. O Código dos Homens foi escrito em 2012 por Jack Donovan e pretende responder à questão: o que é de fato a masculinidade? Sendo assim, o livro pode ser considerado um tratado filosófico sobre a masculinidade tradicional, um argumento verídico para sua justificação, uma peça indispensável do puzzle para diagnosticar a origem da degenerescência da nossa época, e um plano de ação para reinaugurar o mundo, ou como o autor gosta de colocar, começar o mundo. Além do prefácio, o livro possui 14 capítulos e pretende definir a masculinidade através de vários tipos de abordagens, que incluem análise histórica, biológica, sociológica e filosófica. O autor cita várias fontes interessantes e faz referências a Roma, a Epopeia de Gilgamesh, Santo Agostinho, entre outros. Na primeira parte do livro, Jack Donovan defende a ideia de que o conceito de masculinidade está intimamente ligado com o conceito de caminho da gangue. Gangue aqui não tem um sentido moralmente negativo. Trata-se da interação de homens em pequenos grupos que desde o começo dos tempos foi responsável pela construção de tudo. Há um capítulo chamado Vida de Bandido, a História de Roma, que o autor aborda o nascimento do grande Império Romano, como tendo origem primeiro em um grupo de homens que cometeram atos que hoje são considerados imorais e indignos para um homem. Aqui o autor introduz dois conceitos. Primeiro, que existe uma diferença entre ser um bom homem e ser bom em ser homem. E segundo, que a masculinidade é um conceito que está ligado à guerra e à violência, ou seja, interação entre homens, ou homens exercendo dominância e interagindo com outros homens e não com mulheres. O sucesso ou fracasso da interação de um homem com uma mulher é apenas resultado de uma interação bem-sucedida e dominante com outros homens. O autor então introduz 4 características que estão intimamente ligadas com masculinidade, que são força, coragem, maestria em determinada arte e honra. Há um capítulo específico para essas 4 características, como elas estão intimamente ligadas com a masculinidade. Realmente é muito claro para qualquer um com uma visão minimamente ajustada e que não tenha sofrido lavagem cerebral que é impossível ser bom em ser homem sem pelo menos força e coragem. Aqui cabe um parênteses para desenvolver o conceito que ele chama de ser bom em ser homem, como oposto de ser bom homem. É mencionado no livro que quando fazem perguntas sobre seres masculinos e viris que são admirados, muitos citam personagens de filmes de máfia como Don Corleone ou outros indivíduos similares. Realmente Don Corleone pode ser bom em ser homem, mas não é um bom homem. E talvez aí esteja a explicação para o fenômeno de mulheres se sentirem atraídas por serial killers e chefões de organizações criminosas. Ou seja, trata-se de um instinto de sobrevivência feminino que fez com que elas sobrevivessem no passado. Ao se entregar para os homens mais viris e dominantes, que eram os alfas dos tempos remotos, seja porque eram mais bem-sucedidos na caça ou em intimidar outros homens do bando, as mulheres tinham mais chance de sobreviver e gerar filhos. Hoje em dia, com a crise da masculinidade,
Esses são os poucos exemplos de homens másculos que elas conseguem perceber instintivamente, e por isso uma atração que parece tão irracional para muitos. Também é singular como alguns betas e homens pateticamente fracos justificam seu comportamento afeminado e o seu corpo frágil e com baixo nível de testosterona. Quando homens se dedicam a atividades masculinas e ficam muito tempo com outros homens, por exemplo, em aulas de artes marciais como jiu-jitsu, o homem fraco e afeminado diz que isso é coisa de homossexual reprimido, que ficar agarrando homens e tentando exercer dominância é coisa de quem tem masculinidade frágil. Masculinidade forte para ele deve ser ficar correndo atrás de mulheres e obedecendo sua parceira, ou seja, o cara está racionalizando a própria fraqueza e obedecendo os valores impostos pela sociedade degenerada moderna. Nem dá para dizer que ele está agindo contra sua natureza masculina, pois muitos homens hoje em dia têm níveis de testosterona tão baixos que eles mal podem ser considerados homens. Outra parte interessante do livro é quando o autor compara organizações pré-sociais dos chimpanzés e dos bonobos. Essa comparação serve de uma certa forma como comparação entre o homem em um cenário na natureza selvagem, com escassez de recursos, e o homem na civilização, com abundância de recursos. Os chimpanzés representam os homens em um ambiente escasso e os bonobos os homens em situações de abundância. O autor abordou a questão que, quando há excesso, as interações entre os gêneros divergem e alguns comportamentos são mais ou menos frequentes. Por exemplo, entre os chimpanzés quase não há homossexualidade e os filhos ficam mais tempo com os machos. Em sociedades dos bonobos, a homossexualidade é comum e os filhos têm uma relação mais próxima com as mães. Como tudo é organizado de uma forma mais, por assim dizer, democrática, onde todos são de todos, os bonobos machos sequer sabem quem são seus filhos, e a relação mãe-filho se torna mais próxima e dura quase a vida toda. Isso ressoa para você, espectador, com o mundo moderno e civilizado, de homens criados por mães solteiras? E se de fato a masculinidade estiver ligada com a competição e interação constante, gerando dominância e submissão, conflitos e guerra entre homens, o que dizer então de uma sociedade em que isso não acontece? No final do livro, o autor dá conselhos de como driblar as amarras do mundo moderno e como lutar em ambiente que não é minimamente propício para ser de fato masculino. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas apenas dizer que todo direitista barra tradicionalista deveria ler essa obra. O livro explica perfeitamente a diferença entre ser um bom homem, ser bom e ser homem. Na maioria das vezes, as pessoas são uma coisa ou outra. Precisamos nos esforçar, especialmente nos tempos modernos, para sermos ambos, porque estamos a caminhar para o que o autor descreve como uma sociedade masturbatória de bonobos, na qual já não levamos nada a sério, incluindo sexo e atividades que são verdadeiramente significativas. Independentemente de sua ideologia, você deveria ler esse livro. Todos têm algo a aprender com ele. Eu vou deixar nos comentários a melhor versão em português para aqueles que se interessarem. Não posso enfatizar o quão importante é ler essa obra.